Olá, povo abençoado da grande Goiânia, gente boa, povo que eu amo de coração. Sou o pastor José de Carvalho e estou aqui mais uma vez. Todos que já me acompanham na rede me conhecem. Estou sempre aqui gravando vídeos que possa edificar alguém, como edifica também a minha vida. A partir desse momento que nós nos debruçamos para compreender a Escritura Sagrada, então nós passamos a ser alimentados pelo Senhor. E hoje vamos ter uma conversa franca com você que já entregou a sua vida para o Senhor. Pelo menos quatro lições importantes, rapidinho aqui nós vamos passar para você que já entregou a sua vida para o Senhor, como eu. Um dia nós, ouvindo a mensagem da pregação, nós então entendemos que o Senhor seria não o melhor caminho, mas o único caminho, a única verdade e a única vida. Aí nós entramos nesse caminho e aí passamos a ter orientações das quais nós vamos passar agora através de uma conversa bem franca. Espero que você seja edificado. E falando em edificação, se você puder escrever nesse canal da gente aí e dar o like aí, porque isso vai ajudar que outras pessoas também sejam edificadas através dessa mensagem. Eu tenho acompanhado homens de Deus, mulheres de Deus que têm trazido nesses últimos tempos muita bênção do Senhor através das redes sociais. Tenho acompanhado bem de perto o pastor, o reverendo, Hernandes Dias Lopes, tem acompanhado o pastor Jean Chagas da Igreja Presbiteriana Luz, tem acompanhado o nosso trabalho de Vila Nova, da nossa sede MVN, pastor presidente Josué Gouveia. Aliás, mando um abraço, querido. Hoje eu estou pastoreando a congregação de número 047, que está situada no Jardim Guanabara 2, com muita alegria. Essa já é a 10ª congregação pelo ministério, já faz 40 anos, e eu e a minha esposa, que também trabalha comigo como pastora, serve ao Senhor junto comigo aqui na obra, estamos nessa batalha. E hoje estamos na 10ª congregação, a qual temos aprendido muito. Mas vamos para a nossa conversa franca, sincera e espiritual. Não ser lançado fora. Isso aqui é algo que Deus falou no meu coração, porque é muita gente que entra para servir o Senhor e às vezes com alguns deslizes, alguns problemas, acaba se sentindo fora do reino de Deus, fora do plano do Senhor, fora da igreja do Senhor. Então o Senhor manda dizer a você que você não será lançado fora de jeito nenhum. Olha o que está escrito em João 6,37. Tudo que o Pai me dá virá a mim. É o caso nosso, a gente foi até Ele. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: e todo aquele que vê a mim, ou que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso me faz lembrar do dia 7 de 1984, quando essa pessoa aqui que está falando com você estava passando pelo batismo nas águas, que é o assunto de nós falarmos daqui a pouquinho. Então o primeiro passo que a gente faz é encontrar o Senhor, é encontrar uma porta de uma igreja. Daqui a pouquinho vamos falar da igreja, da congregação, da importância também daqueles que levam até nós aquela palavra maravilhosa que nos faz entender que temos que seguir não o melhor caminho, que é o Senhor, mas um único caminho. Ele é o único caminho, não tem outro caminho pelo qual o homem possa seguir, que ele possa ser salvo. Isso é uma grande verdade da palavra do Senhor Jesus. Uma vez que a gente se converteu, aí vem o batismo nas águas, aí que eu estou falando para você, 7 de setembro de 1984, mais ou menos às 5 horas da tarde, naquele rio maravilhoso, aqui em Goiânia mesmo, passando pelas águas do batismo.
Sabe, minha gente, eu fico pensando assim, como é importante passar pelas águas do batismo. Toda a Escritura Sagrada, começando, sabe, eu gosto de dizer que o dilúvio já apontava para o batismo nas águas. Sabe por quê? Porque depois do dilúvio foi uma geração nova. É isso que acontece com a gente quando a gente encontra o Senhor e passa pelas águas. A gente passa a viver uma nova vida. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Muitas pessoas não veem porque não sabem como é maravilhoso. Quando também nós vemos o povo de Israel, lembra da grande história da libertação da escravidão do Egito, e aí tinha ali o Mar Vermelho, aquela passagem pelas águas do Mar Vermelho. Deus estava também querendo mostrar para a gente o que representa o batismo, que é efetuado através da sua igreja na face da terra. Olha, minha gente, depois do batismo, aí vem, como eu disse que é uma conversa rápida, aí vem a ceia do Senhor. Nunca vou esquecer a primeira ceia que eu participei, depois de 19 anos, vivendo numa ilusão de religiões, mas eu tive o privilégio, a grandeza, a alegria de, sabendo o que eu estava fazendo, participar da ceia do Senhor Jesus. Mas eu quero voltar aqui para você um pouquinho, porque eu não posso deixar de, ainda falando do batismo nas águas, quando está escrito em Atos 10, olha só, o Espírito Santo falando isso comigo e com você. Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também, como nós, o apóstolo estava falando, receberam o Espírito Santo. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo é que nos conduz a ser batizado pelas águas, se passar pelas águas. Aí nós entendemos que aquela construção da arca pela família de Noé era uma orientação do próprio Espírito do Senhor. Aí nós entendemos que aquela libertação da nação israelita lá do Egito era o próprio Espírito do Senhor, porque aqui está dizendo como a gente pode recusar a água a esses que também receberam o Espírito Santo. Então aquela nação de Israel, antes de passar o mar, eles receberam o Espírito do Senhor. Daí o motivo de que depois que eles passaram pelas águas, eles passaram a viver um novo tempo na sua vida, em uma dependência total do Senhor Jesus. Que maravilha! E aí uma dependência total do Senhor faz a gente entender o que é, na verdade, a ceia do Senhor Jesus. Olha o que está escrito em João 6. Eu digo, ele falando, o próprio Senhor, o qual nós celebramos a ceia do Senhor, ele disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Veja que ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. Aqui tem, irmão, veja bem como que as coisas de Deus ela acontecem. Se a gente não tivesse recebido o Espírito Santo do Senhor, a gente jamais ia compreender essa frase ou esse versículo forte que o próprio Senhor fala, que a gente não pode interpretar de uma maneira errada, né? Comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, é claro que isso não é literalmente, isso está falando já para aqueles que vivem no Espírito. Aqui está falando de uma alimentação espiritual. Então todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos manifestando essa fé, que na realidade a gente vive nessa alimentação do Filho de Deus, porque lembra como eu falei, a partir do momento que o povo, a família de Noé, depois que passou o dilúvio, passou uma dependência de Deus, que de uma certa forma já era a mesma fé, da mesma forma que a nação de Israel, depois do mar, depois do batismo, lembra?
eles passaram então a viver na total dependência do Espírito do Senhor. É tanto que fala que o Senhor os guiou pelo deserto. Quantas músicas lindas que tem, né? O Senhor os guiou pelo deserto, os alimentou, os livrou dos seus adversários. Essa é uma história linda que aponta para a história da igreja do Senhor, que vive hoje na face da terra, da qual essa pessoa simples que fala com você, pela misericórdia do Senhor Jesus, faz parte. Eu faço parte desse povo maravilhoso. Então, a Santa Ceia do Senhor é para aqueles que já passaram pela primeira parte, segunda parte, converteram, passaram pelo batismo nas águas, receberam o Espírito Santo e agora compreende o que é viver alimentando sempre, todos os dias, do próprio Senhor, que vem buscar a sua igreja, não muito depois desses dias que eu estou falando aqui com você. Também está escrito em João: quem de mim se alimenta, olha que maravilha, gente, por mim viverá. Aqui está falando, gente, de uma dependência maravilhosa. Hoje, infelizmente, nos dias atuais, estou fazendo aqui uma pesquisa sobre crenças pagãs, e para falar a verdade, eu tenho ficado escandalizado como milhões de pessoas têm sido enganados por espíritos enganadores de religiosidade, por crenças pagãs. Sabe, naquela época que a nação de Israel saiu do Egito, tinha aproximadamente 2.000 divindades, e o Senhor Deus, ele fez questão de mostrar que tudo aquilo caíram diante do seu poder. Só existe um Senhor, só existe um Salvador, minha gente. Olha, e acompanhando aqui também agora o que aconteceu, o que está acontecendo agora, né, naquelas crenças pagãs, principalmente na Indonésia, na Índia e outros países, até que mesmo no Brasil. Mas sabe, a Índia destaca pelo grande, olha, são 33 milhões de divindades, a qual cega aquelas pessoas para não resplandecer a luz de Cristo, a luz do Senhor na vida dessas pessoas. Eu tenho sim me incomodado, tenho orado bastante, porque a igreja do Senhor tem que se avolumar. Convido você para fazer parte da igreja do Senhor, para salvar vidas, para libertar pessoas que nesse momento estão sendo conduzidas para o abismo cegamente, por causa do Deus desse século, através de crenças pagãs que não leva a nada. Mas eu acredito que essa conversa franca pode ajudar aqueles sinceros que realmente estão acompanhando, que queira procurar o povo de Deus, procurar onde existe verdadeiramente um povo que só tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, um povo que vive para Ele, um povo que acredita nele, que tem uma fé sobrenatural nele, que é capaz de viver ou morrer por causa da sua causa. E agora, terceiro passo não menos importante: somos corpo de Cristo. Agora somos o corpo de Cristo na face da terra. Então veja que não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. A gente podia pegar o apóstolo Paulo, né, que antes era Saulo, veio de uma crença pagã, qual perseguia aqueles que eram da fé, mas através do encontro com o Senhor Jesus naquela estrada de Damasco, lembra? A luz do céu, a voz do Senhor, aí vem a igreja através daqueles que estavam ali para poder dar o suporte, e agora ele, uma nova criatura, passa pelo batismo, recebe o batismo do Espírito Santo e torna corpo de Cristo, e torna igreja do Senhor. Vida do apóstolo Paulo aponta para, é a própria igreja vivendo na face da terra. E eu falo apóstolo para não falar tantas outras pessoas que também, como ele, viveram nesta terra até chegar a mim e você, que viveram com essa mesma fé, essa mesma disposição, receberam o mesmo Espírito, a mesma esperança e morreram aqui na terra, mas eles morreram na certeza de que encontrariam no final de todas as coisas. Ele mesmo disse, a minha coroa já está preparada, não só para mim, mas para todos aqueles que crerem no Senhor Jesus. Então, todos os fiéis, interligados, formam um organismo. Veja que não é uma religião, um organismo vivo e unido, um só organismo, com Cristo, unido com Cristo e unidos em si, como
Jesus, como o Senhor Jesus, a cabeça, e a igreja é o corpo. Então nós somos o corpo. Quando eu vejo qualquer pessoa que também serve esse mesmo Senhor, eu o abraço em Cristo, porque como eu, nós formamos um corpo no qual o Senhor Jesus é o cabeça. É o único Senhor no sentido espiritual. E é claro, minha gente, que isso não faz a gente deixar de torcer pela seleção brasileira, torcer pelo retorno do Neymar, que voltou a jogar bem agora, para jogar na seleção. Isso não faz com que a gente deixe de ser fiel nos nossos negócios, de pagar os nossos impostos, de viver em família. É claro que não, gente. Isso aqui nós estamos falando de uma fé viva, que só faz ajudar a gente viver como cidadão. Você pode ver que aonde tem verdadeiros cidadãos dos céus, então essas pessoas verdadeiramente são bênçãos para as pessoas aqui na face da terra. Então, cada vez que uma pessoa se entrega para o Senhor e passa pelas águas do batismo, recebe o Espírito Santo, começa a participar da Santa Ceia, ele passa também a ser uma bênção para a sua comunidade, para o seu país. Isso é maravilhoso. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, amados irmãos, o povo é feliz quando o justo governa. Então a gente tem que orar muito para a conversão das pessoas. Que Deus nos abençoe sempre. Já partindo para o final, nós queremos falar agora sobre a parte que eu acho que para mim é uma das mais importantes. Fala da nossa aliança com Cristo, que mostra ali também, que é figurada através da jornada de Israel no deserto. Que essa aliança com o Senhor Jesus, que a gente caminha aqui na face da terra, mas interligado com Ele como uma esposa está ligada ao seu marido, porque a palavra do Senhor fala sobre isso. E falando sobre isso, a gente vai lembrar um pouquinho do primeiro casamento que aconteceu. Veja bem, tudo começou com um casamento, não foi? Lá no Jardim do Éden, um casamento que deu errado. E deu errado porque deixaram a serpente, deixaram a astúcia do inimigo infiltrar naquele casamento, que não precisava ter deixado acontecer isso. O casamento, por exemplo, o casamento da igreja com o Senhor Jesus, é a igreja e o Senhor, e nós não vamos deixar que outras superstições, que outras crenças religiosas atrapalhem o nosso relacionamento. Mas infelizmente, né, o Adão e Eva se deixou levar pelo engano da serpente e acabou desmanchando aquele projeto tão maravilhoso, porém não pegou Deus de surpresa, porque Deus já providenciou logo uma solução para aquele problema. Sabe, uma outra aliança que também foi quebrada, a aliança da própria nação de Israel com Deus, sabe? Ela foi quebrada no passar dos tempos. O povo, toda a instituição, quando vai crescendo, a tendência é de se envaidecer, a tendência de se tornar pessoas religiosas, deixarem crenças pagãs, acabar infiltrando ali no meio. Isso aconteceu com a nação de Israel, ao ponto que aí surgiu o que é mais importante, que eu quero finalizar falando para você. Surgiu a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Hoje vivemos a dispensação da graça, que também é a dispensação do Espírito Santo e a dispensação da igreja. Então, surgiu a igreja porque a nação de Israel quebrou essa aliança, essa primeira aliança, rejeitando o Senhor, que aliás foi eles que o crucificaram, por uma religiosidade cega, por uma falsa fé, acabando rejeitando. Isso não quer dizer que a promessa de Deus com eles se encerrou, não, com certeza não. Depois que a igreja for arrebatada, Deus voltará a tratar a Israel e eles se tornarão também igreja. Eles também se tornarão corpo de Cristo, porque só existe um Senhor que salva, e este Senhor é o Senhor Jesus. Então, a igreja nunca será derrotada. Marca isso, Senhor. A igreja do Senhor, esta igreja, que saiu lá dos gentios, lá estrangeiro, inclusive quando fala da igreja, sabe o que eu lembro? Eu lembro da Ruth, a Ruth. Já viu falar da história de Ruth? Noemi e Ruth. Noemi é uma representação da nação de Israel, que deu essa vacilada, mas depois Israel irá retornar, assim como a Noemi retornou para a sua terra.
Agora, a Ruth, ela representa a igreja porque ela foi trazida, ela foi buscada pelo Espírito do Senhor que estava em Noemi, que representa a Israel. Ela foi buscada pelo Senhor, ela foi trazida através daquele relacionamento, aquele casamento que ela teve com um dos filhos de Noemi. E aí o Espírito do Senhor entrou em Ruth a ponto dela dizer: o seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo. Então Ruth é uma figura muito clara da igreja do Senhor na face da terra. E ela, voltando para a terra do povo de Deus, se casou com Boaz, e ela gerou filhos, e desse filho veio o próprio Filho de Deus. Como a gente não entender a clareza da forma que o Senhor mostra a grandeza da igreja na terra? Agora, assim como a nação de Israel se perverteu por causa das crenças pagãs, por causa de envolvimentos com deuses, com divindades pagãs, a igreja do Senhor na face da terra passa por essas tentações. Porém, a igreja verdadeira, soberana, gloriosa, que tem o Espírito do Senhor, nunca será derrotada. Está escrito em Mateus 16, 18, dizendo o Senhor Jesus para Pedro: pois eu te digo, tu és Pedro, e edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Por último, eu acho que agora eu posso falar isso, viu, gente? Por último, eu posso falar. Uma vez que eu já sei quem sou, antes de eu saber quem eu sou, tenho que saber quem eu era. Eu era um nada, eu era um ninguém, eu e você. Todo mundo que está longe de Deus é um nada. É como a palha que o vento espalha. Eu era assim, mas uma vez que eu passei pelo batismo nas águas, recebi o Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo, recebi o poder do Espírito Santo, passei a me alimentar do Senhor, passei a ser corpo do Senhor. Agora eu faço parte desse corpo, e como parte desse corpo, eu compreendo então, viu? Eu compreendo, sem deixar que essas pregações demoníacas do inferno, eu compreendo o que é o dízimo para a manutenção física e espiritual do corpo do Senhor Jesus aqui na face da terra, que é a igreja. Ainda que se tenha alguns infiltrados no meio do povo de Deus, se dizendo igreja, mas não é, mas o corpo do Senhor, que é a igreja, ela é sustentada, ela é mantida, tanto no seu sentido físico, que é a sua estrutura, toda uma estrutura que precisa ter na face da terra para crescer. Lembra de Israel, quando Deus mandou que o povo trouxessem aquelas ofertas para construir o tabernáculo, e depois trouxessem os dízimos para manter aquele povo que estava no serviço do tabernáculo, no serviço do Senhor? Da mesma forma é nos dias atuais. E eu repreendo no nome do Senhor Jesus todos esses endemoniados que pelo espírito de Satanás fica querendo colocar dúvida nas pessoas. O dízimo, sim, uma gratidão tão grande que a gente tem de ter passado pela libertação, saímos da escravidão do pecado. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós, e como gratidão a gente entrega na casa do Senhor. É bom que se diga isso, na casa do Senhor. E é por isso que em Gênesis capítulo 14 fala que o Abraão, ele deu o dízimo, sabe para quem? Para Melquisedeque. Melquisedeque, sacerdote do Deus eterno, que representa a verdadeira igreja na face da terra. A verdadeira igreja, ela é o sacerdócio real. Tem sim a autoridade, mas somente a igreja, ela tem a autoridade, a autentificação de receber o dízimo das pessoas que convertem ao Senhor, e ela sim saberá, e ai daqueles que fizeram outra coisa, saberá administrar no Espírito Santo para a manutenção da casa de Deus e para o progresso, para a alimentação espiritual. Sabe por quê, minha gente? Porque se ela não administrar bem, aí virá o que? Virá as perseguições, aí abre brecha para as críticas. Mas administrando bem, o reino de Deus vai crescer tanto na sua estrutura física, como na sua estrutura espiritual. Como diz
lá no livro de Atos, nos primeiros capítulos, e todo o povo ia, a igreja ia caindo na graça do povo, e todo mundo ia se convertendo ao Senhor e servindo ao Senhor. Deus abençoe a todos. Procure a igreja pertinho da sua casa, ou procure a gente nas redes sociais. Temos o maior prazer de te orientar. Deus abençoe.